Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica. Hoje é a aula 27, tá? E a gente vai continuar nosso estudo sobre as equações da reta, ok? Nessa aula, o que eu vou fazer com vocês é resolver vários exemplos, tá? Então vamos lá, o primeiro exemplo. Suponha que R é uma reta e ela é determinada por dois pontos, A e B, tá? Então no item A nós vamos obter as equações das formas vetorial, paramétrica e simétrica dessa reta. No item B, nós vamos provar, verificar se o ponto P ele está na reta R ou não está. Okay? E no item C, nós vamos determinar mais dois pontos para essa reta, além de A e B, e dois vetores diretores da reta R. Tá? Então, relembrando então a aula passada, vamos lá, suponha que essa é a reta R. Tá muito grosso aqui, né? Suponha que essa aqui é a minha reta R. Nessa reta, ela é determinada pelos pontos A e B, ou seja, os pontos A e B são dois pontos que estão nessa reta, certo? Bom, então no item A nós temos que encontrar as equações da reta R, né? Se você lembrar da aula passada, nós vimos, que para encontrar as equações de uma reta, nós vamos precisar de dois elementos, um ponto e um vetor diretor dessa reta, tá? Antes de... Então, ponto nós temos dois, dados dois pontos dados pelo exercício. Eu posso usar tanto o ponto A quanto o ponto B, ok? Também a gente vai precisar de um vetor diretor para essa reta. Então, eu vou chamar de R, Então, o vetor R denota o vetor diretor da reta R. Tá. O que significa R ser um vetor diretor da reta R? Se vocês lembrarem da aula passada, significa que o vetor R é paralelo ao vetor a reta R, Ou seja, todo vetor que tem a reta R como suporte vai ser paralelo ao vetor R, tá? Maneira mais simples de a gente obter um vetor diretor para essa reta é pegar o vetor R como sendo o vetor AB, Porque daí o vetor AB ele é paralelo à reta R, então ele vai ser um vetor diretor dessa reta, tá? Então o vetor R é o vetor AB, e quando nós temos as coordenadas de A e de B, fica bem tranquilo para a gente obter as coordenadas, do vetor R. Só fazer as coordenadas de B menos as coordenadas de A, tá? Então é 3 menos 1, menos 2, menos 0, 3 menos 1. Então a gente obtém esse vetor aqui, de coordenadas 2, menos 2, 2. Tá? Então, então agora nós temos todos os elementos para construir as equações, tá? Nós temos um ponto, que eu vou usar o A, e um vetor diretor dessa reta. Se vocês lembrarem da aula passada, comentei lá que as equações, por exemplo, as três formas de equações aqui, elas não são únicas. Tá? Então, por exemplo, se um de vocês usar o ponto B para construir as equações e outro aluno usar o ponto A para construir as equações, vocês vão obter equações distintas. Tá? Entretanto, ambas estarão certas, tá? Porque ambas serão duas equações diferentes que representam a mesma reta. Tá? O importante é pega um ponto e um vetor diretor. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, então vou escrever isso que eu acabei de fazer. Então note que o exercício já nos deu, Isso
o A é um ponto da reta R e que o vetor R de coordenadas 2, menos 2, 2 é um vetor diretor da reta R, tá? Então vamos lá, primeiro vamos fazer obter a equação vetorial da reta R. Bom, se vocês lembrarem da equação vetorial, então primeiro a gente tem primeira variável, né, um ponto x da reta, né, que varia, né, determinada. Bom, a equação vetorial, lembra que é dessa forma aqui, x igual a mais lambda r, né, onde a é um ponto da reta, r é um vetor diretor da reta, lambda é uma variável, um número real que é uma variável, e x é um ponto do espaço que varia também, tá? Então eu vou colocar em coordenadas, ok? O ponto A tem coordenadas 1, 0, 1. E o vetor diretor está aqui, ó, 2, menos 2, 2. Tá? Com lambda real. Então essa é a equação vetorial da reta R dada nesse exemplo. Agora nós queremos as equações paramétricas. Bom, a equação paramétrica é só abrir, né, e transformar a equação vetorial, olhar na forma de um sistema, né? Ou ainda, se você lembrar, você vai colocando coordenada a coordenada, né? Então, primeira coordenada do ponto mais a primeira coordenada do vetor diretor, que multiplica o lambda. E continua assim, agora faz a mesma coisa para a segunda coordenada. Então vai ficar 0 mais menos 2 lambda, z igual a 1 mais 2 lambda. Então, ó, olha aqui, ó. X igual a 1 mais 2 lambda, é aqui, ó. X é igual a 1 mais 2 lambda. Aqui, ó, y igual a 0 menos 2 lambda, está aqui, ó, é y igual a 0 menos 2 lambda. E a terceira equação aqui, ó, z igual a 1 mais 2 lambda, está aqui, ó, é z igual a 1 mais 2 lambda, tá? Bom, simplificando aqui essa equação, né? Esse sistema, né, de equações, a gente obtém então que o x é 1 mais 2 lambda, o y é menos 2 lambda, e o z é igual a 1 mais 2 lambda. Lembrando que aqui lambda é um número real, tá? Então esse é o sistema de equações paramétricas dessa reta dada no exemplo, tá? Agora, temos que obter as equações simétricas. Agora a gente só tem que prestar atenção em uma coisa, tá? Bom, da mesma forma que eu falei que a equação vetorial aqui ela pode ser distinta, né, dependendo de qual vetor diretor que você usou ou de qual ponto que você usou. Então, da mesma forma, a equação paramétrica ela não é única, né? Depende do vetor diretor e do ponto. O que acontece? Se lembrarem lá, quando a gente fez as equações, né, simétricas, a gente dividia as equações lá, parecia uma divisão lá pelas coordenadas do vetor diretor que você usou, tá? No nosso caso, a gente consegue então construir as equações simétricas, porque esse vetor diretor que eu peguei aqui, ó, o R, ele tem as três coordenadas diferentes de zero, tá? Então, por isso que a gente consegue fazer as equações simétricas.
Se tivesse, de alguma maneira, feito um vetor diretor e alguma coordenada fosse zero, né, ia aparecer, por exemplo, y igual a zero aqui, sem o menos 2 lambda. Você teria que encontrar outro vetor diretor que tivesse as três coordenadas não nulas para fazer de novo as equações paramétricas para chegar nas equações simétricas, tá? Ou, na verdade, nem precisa fazer as equações paramétricas, né? Mas a gente fizer elas primeiro, fica mais fácil de construir a equação simétrica, né? Como é que a gente faz as simétricas? Basicamente, a gente pega as paramétricas aqui, ó, e nas três equações nós isolamos o lambda, tá? Ou a gente faz direto, para quem já sabe, né? Então, a primeira é x menos a primeira coordenada do ponto, né? O ponto A é 1, dividido pela primeira coordenada do vetor diretor, 2. Então, x menos 1 dividido por 2 é igual a lambda, né? Na primeira equação aqui, ó. Tá? Então, isso vai ser igual, agora vai ser y menos a segunda coordenada do ponto, 0, dividido pela segunda coordenada do vetor diretor, menos 2. Note que y menos 0 dividido por menos 2 é justamente, a gente obtém essa fração quando a gente isola o lambda aqui, né? E na última equação a gente vai obter então z, né, menos a terceira coordenada que é 1, dividido pela terceira coordenada do vetor diretor, que é 2. Então essas são as equações simétricas, tá? Se quiser pode simplificar. Então vai ficar x menos 1 dividido por 2. Geralmente a gente é preferível tirar esse sinal negativo do denominador aqui, tá? Então y menos 0 é 0, aquele menos para cima, dividido por 2, igual a z menos 1 dividido por 2, tá? Então essas são as equações simétricas da reta R dada, ok? O item B, vamos fazer ele agora. Verificar se o ponto P pertence à reta R. Então, o que acontece? A gente constrói as equações, né? Por exemplo, aqui, ó, as paramétricas. Note que isso aqui é um sistema com duas variáveis. X, Y... na verdade são quatro, né? X, Y, Z e lambda, né? Quatro variáveis reais. Né? Na equação vetorial são duas variáveis, né? O ponto X e o lambda, tá? Então, basicamente, por exemplo, se eu quiser usar a equação vetorial, como é que eu sei se o ponto P está na reta R ou não? Note que para cada número real lambda que eu jogar aqui, ó, do lado direito dessa equação, quando eu resolvo a conta, eu obtenho um ponto da reta. Só que agora a gente é ao contrário. Eu dou o ponto, eu quero saber se ele está na reta ou não. O que a gente faz? Pega esse ponto e substitui aqui. Aí acontece, a gente vai verificar se existe um lambda que satisfaz essa equação aqui, tá? Ou equivalentemente, vamos fazer aqui que fica mais fácil de enxergar, né? Nós vamos pegar as coordenadas desse ponto P, colocar aqui no lugar do x, y, z, né? Então a gente vai ficar com um sistema que depende só de lambda. Aí nós vamos ver se esse sistema que nós obtemos tem solução ou não. Se tiver solução, né, um lambda que satisfaça as três equações, o ponto P pertence à reta R. Caso contrário, o ponto P não pertence à reta R. Tá? Então o que a gente vai fazer? Ó? Vamos. Uma outra forma também, você pegar aquelas coordenadas, substituir aqui ó, nas equações simétricas e ver se as três igualdades continuam válidas, tá? É uma maneira de fazer também.
Então, vamos substituir as coordenadas de P, né, que são essas aqui, nas equações paramétricas de R. Então vamos lá, então no lugar do x, y e z, a gente coloca as coordenadas, né? Menos 9, 10 e menos 9. Então a gente obtém o seguinte sistema: menos 9 é igual a 1 mais 2 lambda, 10 é igual a menos 2 lambda, e menos 9 é igual a 1 mais 2 lambda. Fazendo isso, nós obtemos então esse sistema de 3 equações com uma variável. Então, a gente tem que verificar então se esse sistema tem solução ou não, tá? Então, vamos lá, na primeira equação, a gente tem que 2 lambda é menos 10, né? Assim, o valor de lambda é igual a menos 5. Então, agora a gente vai pegar e verificar as soluções das outras duas equações também. A segunda equação é 10 é igual a menos 2 lambda. Então, isolando lambda, 10 dividido por menos 2 é igual a menos 5. E a terceira equação é igual à primeira, né? Então, nem precisa testar. Portanto, o sistema tem uma única solução, né, que é lambda igual a 5. Ok? Então, isso significa que o ponto P está na reta R. Tá? E se vocês lembrarem lá atrás, né, eu falei, ó, cada número real lambda que eu colocar aqui, quando eu resolvo o sistema, eu obtenho um ponto da reta, né? Então, se eu colocar lambda igual a menos 5 e fazer as contas, eu vou obter, então, exatamente o ponto P. Então, portanto, o ponto P está na reta R. Então, desse modo, deixa eu chamar esse sistema de estrela aqui. Lambda igual a menos 5 é solução do sistema estrela. E assim o ponto P, né, que é o ponto de coordenadas menos 9, 10, menos 9, está em R. Bom, esse é o item B, né? Agora, o item C, nós temos que encontrar dois vetores diretores e dois pontos distintos da reta. Tá? Vamos primeiro encontrar os vetores diretores. Aqui vai ficar simples para a gente resolver, sabe por quê? Nós já temos um vetor diretor da reta, né? Esse vetor R. Então, o vetor R ele é paralelo à reta R. Então, olha só, se qualquer múltiplo desse vetor continua sendo paralelo a essa reta R. Então, qualquer múltiplo do vetor R, eu também poderia usar como um vetor diretor dessa reta. Tá?
Então, para obter dois vetores diretores da reta R, basta pegar esse vetor R e multiplicar por dois números distintos, tá? Então, vamos lá, como R é um vetor diretor, R é o vetor aqui, da reta R, temos que qualquer múltiplo não nulo, tá? É claro que o vetor nulo não vai ser vetor diretor, né? De R também é um vetor diretor da reta R. Então temos que encontrar dois, né? Por exemplo, se eu pegar R1 como sendo o vetor 2R, isso é 2 vezes o vetor de coordenadas 2 menos 2, 2, né? Então é o vetor 4 menos 4, 4. E o R2, por exemplo, pode ser o vetor meio R. Então você vai pegar todas as coordenadas de R e dividi-las por 2, né? Então vai ficar o vetor de coordenadas 1 menos 1, 1. Ok? Agora eu quero encontrar dois pontos para a reta R, só que eles têm que ser diferentes, né? Do A e do B. Bom, basta, como eu já tinha comentado, né? Qualquer solução aqui, né? Qualquer lambda que eu escolhi aqui, do lado direito da equação vetorial, por exemplo, o resultado vai ser um ponto da reta, tá? Então, claro, se eu jogar lambda igual a zero, eu vou obter o ponto A de novo, né? E o exercício está pedindo que os pontos que eu obtenha sejam distintos do A e o B, tá? Então, chuta dois valores aqui para o lambda, faz a conta, o resultado é um ponto de R, tá? Então faça isso duas vezes. Então basta-nos atribuir valores arbitrários para lambda. Então vamos lá, temos, por exemplo, se o lambda for 1, se eu jogar lambda igual a 1, vou mudar a cor aqui. Vou jogar lá na equação vetorial, tá? Eu poderia jogar também na equação paramétrica aqui, tá? Eu vou jogar na vetorial aqui. A vetorial vai ficar assim, ó. 1, 0, 1 mais 1 vezes menos 2, 2 menos 2. Ó, só lembrando que a equação vetorial, né? Ela é assim, né? XYZ é igual a 1, 0, 1 mais lambda menos 2, 2 menos 2. Então a gente vai fazer, pega o lado direito, escolhe um lambda, faz a conta, o resultado é um ponto da reta. Então aqui é 1, 0, 1 mais menos 2, 2 menos 2. Então nós obtemos o ponto menos 1, 2, menos 1. Então esse aqui é um ponto da reta R, tá? E
Acho que ele não é nem o A nem o B, né? Agora eu vou fazer lambda igual a menos 1, tá? Menos 1? Menos 1 não, 2. Se eu fizer menos 1, eu vou obter o ponto do B, se não me engano, tá? Agora se eu fizer lambda igual a 2, vamos lá. A equação fica assim, ó. Aí agora a gente vai a conta. Então vai ficar 101 mais menos 4, 4 menos 4. Então 1 menos 4 menos 3, 0 mais 4, 4, 1 menos 4 menos 3. Então isso aqui é um outro ponto da reta R, tá? Que não é nem o A nem o B, né? Ok? Bom, aí esse exemplo, acabamos.